Nessa hora, Jesus, diante de Ti, nós queremos aceitar esse convite de fazer essa declaração de que o Senhor tem toda a autoridade na nossa vida, porque declarar que Jesus é o Senhor é entregar em Tuas mãos o domínio, a autoridade, o controle, o comando da nossa vida. Por isso eu quero, para a minha vida nessa hora, declarar: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Eu declaro mais uma vez: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Porque eu estou entregando a minha vida em Tuas mãos, Senhor, nessa hora. Entregando a minha vontade, entregando os meus desejos, entregando os meus pensamentos, entregando a minha afetividade, a minha sexualidade, entregando todo o meu ser físico, espiritual, emocional, psíquico, e declarando: Jesus é o Senhor de todas essas áreas da minha vida. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador. Mas a declaração do senhorio que eu te faço, Senhor, é a liberdade que eu estou te dando para dominar a minha vida, para agir na minha vida, para mudar o rumo da minha história, para, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra e da Tua vontade, fazer a obra nova que o Senhor tem para mim, declarando que o Senhor é o meu Senhor, que Jesus é o meu Senhor. Eu estou agora renunciando a todos os outros senhores que em algum momento eu tenha colocado no seu lugar. Seja eu mesmo, sejam as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos, sejam as pessoas, seja o dinheiro, seja o poder, seja o nome. Eu quero agora, Senhor Deus, declarar: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Por isso, Jesus, não há espaço para nenhum outro na minha vida, para nenhum outro, nenhuma pessoa, nenhum falso Deus, nenhum ídolo, nada, Senhor, pode ocupar a partir de agora o Teu espaço na minha vida. Eu entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Governa a partir de agora com o Seu cetro real. Governa a partir de agora com o Teu cetro real. A minha vida. Reina, Senhor, na minha vida, na minha história. Vem governar, Senhor Jesus, minha vida, minha história. Vem, Senhor Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Do meu estado de vida. Do meu estado de vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Tu és Senhor, Jesus. Tu és Senhor, Jesus. E eu proclamo o Teu nome. E eu proclamo o Teu nome sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Sobre o meu estado de vida. Sobre o meu estado de vida. Você que me escuta agora, faça isso. Diga o nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome que tem poder, que salva, que cura, que liberta. Jesus. Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Quero proclamar-te, Senhor Jesus, como Rei e Senhor da minha família agora, como Senhor da minha casa, do meu lar, Senhor de cada um daqueles que residem comigo, Senhor do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, dos meus tios, das minhas tias. Sim, Jesus, Tu és o Senhor de cada família. E nós nessa hora, diante da Tua presença, Senhor Jesus, declaramos: Tu és o Senhor, aquele que deve reinar na minha casa. Eu e minha casa servimos a Ti, Jesus. Tu tens um trono em cada lar, porque Tu és o Senhor das famílias. E nessa hora, Senhor Jesus, eu Te peço, diante de toda a confusão, diante de tanta perturbação que as famílias vivem, diante até mesmo de famílias desestruturadas, Jesus. Sim, Senhor Jesus, diante de até mesmo formações, constituições de novas famílias que não são segundo o Teu coração, Jesus, eu Te clamo nessa hora: reina sobre cada vida, sobre cada lar, porque a forma de família que o Senhor sonhou é a que deve acontecer, Jesus. Tu és o Senhor de cada lar, Senhor. Diante de tanta confusão, tantas brigas, gritarias, Senhor Jesus, eu clamo agora a Tua paz, a paz nos lares, a paz nos corações, até mesmo diante de tantas famílias, brigas por causa de herança, brigas e desentendimentos por causa de dinheiro, Senhor. Tu és o Senhor. A quem vós quereis servir? A Deus ou ao dinheiro? Que cada família agora, Senhor Jesus, escolha servir-te, servir o verdadeiro Senhor, que não é o dinheiro, que não é o poder. Tu és o Senhor, Jesus. Nós Te declaramos como Senhor. Jesus, o Senhor está curando pessoas fisicamente, enquanto nós declaramos que Ele é o Senhor. Jesus está curando pessoas espiritualmente que estavam oprimidas por terem se envolvido com falsas doutrinas. Nós declaramos: Jesus é o Senhor da sua vida, e você pode declarar que Jesus é o Senhor da sua vida nessa hora, e tudo aquilo que não vem do Senhor nessa hora é desfeito e destruído. A imagem que me vem é de um coração partido, dividido. O seu coração, meu irmão, tem que ser inteiro para o Senhor. O seu coração não pode ser dividido, não pode estar partido ao meio, servindo a dois senhores, como já foi proclamado. É hora de deixar Jesus ocupar o lugar dele na sua vida. Nós estamos dizendo isso em oração: ocupa o seu lugar na minha vida, na nossa vida, Jesus. Nós não queremos dividir o nosso coração com outro Deus, com falsos deuses, porque não há outro Deus. Só existe um único Deus e verdadeiro Deus, e nós estamos declarando que Tu és o Senhor. Mas também nós acreditamos, Tu és o Senhor de todas as nações, mas nós queremos declarar o Seu senhorio sobre a nação brasileira, sobre a política da nação brasileira, sobre a nossa nação, sobre aqueles que a governam, sobre aqueles que a dirigem. Nós queremos declarar o Seu senhorio, porque o Salmo 32, no versículo 2, vai nos lembrar: feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que o escolheu por sua herança. Nós ousadamente declaramos agora diante de Ti: Tu és o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor da nação brasileira. Jesus é o Senhor do povo brasileiro. Jesus é o Senhor dessa nação abençoada, dessa nação que
declarando e vivendo o senhorio de Cristo, vai experimentar cada vez mais a bênção, a restauração, a salvação e tudo aquilo que é graça a partir desse senhorio. Mas nós declaramos, Senhor, de cada nação: Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Jesus é o Senhor. E queremos cantar aleluia, aquele que governa para sempre, aquele que governa para sempre. Aleluia, glória, glória a Ti, Senhor. Aleluia, Exaltado Senhor, glória ao Teu seja, nome, Senhor. glorificado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia.